Obrigado pela falta, pessoal. Teacher Daniel here again. Faz um longo tempo aí, né? Bom, a gente ficou um tempo sem aparecer porque o power tá ligado aqui, porque eu passei alguns dias indo pra essa escola que eu vou na sexta-feira de moto. Então não dá pra gravar de moto, né? Hoje, como tá bem frio aqui na minha cidade, a gente anda de carro novamente. Então vamos falar de um assunto aí que foi bastante falado. Não sei se é porque uma bolha que eu vivo e estou vivendo esse assunto com uma certa intensidade, tem acontecido aqui na minha cidade, mas eu vi bastante gente falando sobre isso, bastante gente falando besteira sobre isso também. Então eu, como cidadão aqui da cidade onde ocorreu esse fato, eu até acho que não é uma coisa que eu deveria me meter, mas como eu vi algumas coisas que eu não gostei, eu vou tocar nesse assunto. Você que está assistindo e já viu no título, né? A gente vai falar sobre o padre que atropelou o ladrão da paróquia, né? Então, vamos lá, esse fato ocorreu aqui na minha cidade, na minha paróquia, na igreja onde eu toco, tá? Eu conheço o padre, o frei, o frei dominicano. Aqui na minha cidade os dominicanos são muito fortes, né? São, acho que toda a América Latina, basicamente. A ordem dominicana é muito forte, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, vamos dar uma corrigida em algumas coisas aí que andaram falando erroneamente, né? Algumas pessoas na mídia andaram falando muita besteira sobre o assunto, sem conhecer muito bem, sem conhecer nem a cidade, e já saíram falando. Vi também algumas pessoas, duas na verdade, né? Duas da mesma família inclusive, que falaram até que respeitosamente sobre essa situação, que foi primeiro eu vi o Joel, o filho do Datena, né? E o próprio Datena também, no mesmo dia ou no dia seguinte, também falou de uma forma mais respeitosa como sacerdote, tá? Não que ele não tenha cometido um erro, tá? A gente vai até falar sobre isso. Mas vamos ao fato que aconteceu, caso alguém ainda não saiba do que se trata, tá? Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, um padre perseguiu de carro o ladrão que tinha roubado a casa paroquial. As pessoas falaram que roubou a igreja. Ele não roubou a igreja, ele roubou a casa paroquial. Na casa paroquial, que é próximo da igreja, existe uma lojinha, né, que vende terço, que vende camiseta de Nossa Senhora, de santo. O cara foi roubar isso aí lá, né? E ele arrombou, aparentemente pela terceira vez, né, a casa paroquial, e tava levando alguns itens de lá, 3 moletons e uma camisa. Desta vez, parece que foi isso que ele levou. Das outras vezes ele levou outras coisas. Então já é um ladrão quanto mais aqui da cidade, tá? Já conhecido, sempre roubando, sempre andando, sempre importunando a galera aí. E o que aconteceu foi que o padre foi atrás dele, e num momento provavelmente de desatino ou de desespero, não sei o que estava se passando na cabeça do padre naquele momento, ele jogou o carro em cima do ladrão, tá? E aí, nessa situação, eu não vou fazer juízo de valor do padre aqui, tá? Vou até dar minha opinião depois, porque vocês sabem que eu sou opinante, mas não vou fazer o juízo de valor, tá? Vou falar quem é o padre, como ele era aqui na cidade, tá? E depois vocês vão fazer
suas próprias conclusões, só que baseadas no que realmente aconteceu e tendo um pouquinho mais de meios de avaliar o que aconteceu, tá? Eu sei que tem gente que já, independentemente, tá do lado do padre, mesmo o padre também estando errado, tá? Cara, não, tem que fazer isso aí mesmo, não sei o que, isso aí, ladrão, não é bem assim que funciona o mundo, tá? Principalmente quanto a um sacerdote. E também tem gente que, por causa de suas convicções, né, ou ausência delas, ou fingindo que a ausência de alguma convicção, né, que são os ateus que fingem que não acreditam em algo, quando na verdade é o mais crente de todos, né, porque crer na inexistência de Deus é crer no total absurdo, essa é a verdade. Mas vamos lá. Então eu vou falar de alguns fatos que ocorreram aqui, de algumas notícias que surgiram e como elas surgiram, tá? Primeiro, um fato que me chamou a atenção quando eu estava vendo as notícias, que me emputeceu grandemente, foi a Rede Globo, que não é novidade para ninguém. A Rede Globo modificou alguns dados dessa ocorrência aí com o fim de avalizar o tipo de narrativa que eles costumam fazer, tá? Então no G1 aí da Globo, tá lá, uma das notícias é que o padre perseguiu o cara por 1,4 km, 1,5 km. Mentira! Total e absurda mentira. Tá como eu sei? Eu moro aqui. Tá bom? Da casa paroquial, onde o fato ocorreu, de 200, 300 metros no máximo. São 2 quarteirões ali, tá? Aí a Globo ainda pega o Google Maps e faz um trajeto totalmente fora da realidade e coloca lá no site para avalizar. Ou seja, eles nem vieram à cidade, e se vieram, não se atentaram ao detalhe do que tinham escrito anteriormente, porque essa notícia ainda estava em circulação até anteontem, tá? Quando você pesquisa sobre esse assunto, ainda aparece. Se eles fizeram algum tipo de retratação disso, eu não vi, tá? Acredito que não fizeram. Então, e para que se criou essa narrativa? Para que isso? Para a pessoa pensar, puxa vida, mas esse padre ficou 1,5 km perseguindo o cara, não deu para esfriar o sangue desse padre, né? Porque a gente até entende algo ser feito no calor do momento, mas se você fica perseguindo o cara por 1,5 km, dá tempo de esfriar o sangue, né? O calor do momento passou. Tá, não passou, no caso, porque foram 200 metros, foram 2 quarteirões, um quarteirão inteiro e metade de outros 2, tá? Foi isso que aconteceu. Então foi no susto, sim, tá? Não que isso justifique o ocorrido, mas foi no calor do momento, sim, tá bom? Tem nada de 1,4 km, não dá 300 metros ali a perseguição do padre, né? O acompanhamento, vamos usar a palavra que eles mandavam a gente usar na polícia. O acompanhamento do suspeito. O suspeito é o caramba, ele é ladrão, tá bom? Ele já tinha roubado outros lugares. Ele tem vídeo dele dentro da casa paroquial roubando. Mais do que provado, já se sabe. É um ladrão quanto mais, tá? Então vamos lá. Outra coisa que andaram falando aí, vi no G1, vi no Estadão, vi em vários lugares aí, a CNH do padre estava vencida, não suspensa. Você fala que a CNH de uma pessoa está suspensa, o que você quer criar com isso? Você quer criar com isso o entendimento da pessoa que está lendo aquela notícia de que você cometeu alguma outra infração de trânsito. Então, o cara foda, já estava fazendo cagada de trânsito, fez mais uma. Não, a CNH estava vencida. Talvez por causa, durante o período pandêmico, não foi lá renovar a carteira de motorista. Muitas pessoas fizeram isso, tá? Até porque o Detran deu um prazo bem considerável aí durante a pandemia para as pessoas. Até porque o Detran não estava trabalhando, né? Você ia lá no Detran, eu sei porque eu fui transferir essa caminhonete aqui durante a época da pandemia, foi um inferno na terra para transferir essa caminhonete, né? Porque
Detran nunca tinha funcionário. Você precisava conversar com uma pessoa de carne e osso para resolver algum tipo de situação, que foi, por exemplo, a situação do carro que a gente deu de entrada nesse aqui, estava em processo de transferência para o nome da minha família, e aí a gente acabou dando a ele no negócio. Nossa senhora, eu precisava conversar com alguém de carne e osso e não consegui, tá? Mas não é assunto desse vídeo aqui, tá? Vamos voltando então. Então o CNH do padre não estava suspensa, que indicaria que ele tinha cometido alguma infração de trânsito, que suspendeu sua carta. Estava com a CNH vencida, tá bom? Totalmente diferente. Outra coisa que não se falou muito o Anjinho lá, o tal do Ângelo, né? Que foi o cara que foi atropelado pelo padre. Está em estado grave, realmente a gente fica assustado com uma coisa dessa acontecer na nossa cidade, tá? Eu vim ver alguns babacas falando assim: se fosse na minha cidade, eu teria me rebelado para soltar o padre. Ah, tá. Aproveitando esse negócio de soltar o padre, depois a gente fala do comentário aqui. Tinha um babaca falando aí nas redes sociais. Vários babacas falando várias babaquices sobre esse tema. Mas uma coisa me chamou muita atenção. O delegado do caso, que eu não sei, eu não consegui, na verdade eu não tive nem muita vontade de pesquisar, porque eu já não gostei da maneira como ele tratou esse caso. O delegado, que eu não sei se ele é o seccional aqui da nossa região, que seria sediado em Ourinhos, ou se ele é o próprio delegado titular da delegacia aqui de Santa Cruz. Ele pediu a prisão do padre 2 vezes, né? Mesmo com o Ministério Público tendo o primeiro pedido, já tinha manifestado o desejo, a vontade que o Ministério Público não ia representar pela prisão do padre, né? Da prisão temporária do padre, porque ele não oferecia risco à investigação, ou o retardado passando na contramão. Puta merda. Vamos lá. Então esse delegado aí, eu pesquisei o nome dele pra ver se eu o conhecia, né? Ver no Google Imagens se eu já tinha trombado com ele. Não me lembro de ter trombado com ele. Pra quem não sabe, eu fui policial, né? Então, ele me lembra um pouco um delegado que tinha na cidade de Poço. Um delegado que é muito arrogante, mas não sei, não vou falar. Mas ele me parece muito um delegado que eu conheci quando eu trabalhei na polícia. Eu não gostei da atitude dele, não sei se é porque ele é evangélico, se é porque ele é ateu, não sei qual é a religião dele, mas eu julgo os pedidos, apesar de ele estar dentro da legalidade, estar dentro da competência dele, fazer esse pedido de prisão temporária do padre, os argumentos para ele utilizar essa prisão de um réu primário, de uma pessoa que tem endereço fixo, apesar de eles terem colocado lá que não encontraram o padre, o endereço que ele tinha colocado. Falaram, puxa vida, difícil de achar um padre, doutor? Doutor, caralho, né? Senhor delegado. É difícil de achar um padre se ele não tá na igreja onde ele está sediado, ou ele está na diocese, ou ele está em algum outro lugar. E todo mundo sabia onde estava o padre, tá? Todo mundo que está acompanhando o caso sabe. Eu sei. Como é que o senhor não sabe o endereço que ele está lá? Então, a maneira como a polícia judiciária, né, a polícia civil aqui da cidade tratou o caso, eu não curti muito, tá? Aí a gente sabe, tem aquele negócio, né? Tem aquela briguinha, católicos e evangélicos. Quando o pastor faz alguma coisa, os católicos, lá, é porque era evangélico. E quando o padre faz alguma coisa lá, por que a igreja católica não presta? Porque não sei o que, é a prostituta da Babilônia, blá 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 blá. Aquela papo de sempre, aquela besteira, aquela idiotice, tá? Não se esqueçam que as igrejas, elas são... as igrejas são criadas por homens, né? A igreja católica, ela foi fundada por Jesus Cristo, mas ela foi colocada sob a responsabilidade dos seres humanos, dos apóstolos, né? E de seres humanos, e todos os seres humanos são falhos. Haja visto
que os próprios apóstolos de Jesus, que conviveram com o próprio Deus encarnado, fizeram com ele quando ele foi ser crucificado, né? Todos fugiram, alguns negaram ele, um traiu ele, só João e Maria que permaneceram ali, né, aos pés da cruz, né? Então isso já mostra muito bem como é a natureza do ser humano e como Deus sabe como é a natureza do ser humano. Ah, então, vão existir padres que vão cometer erros? Vão, muitos. Não deveriam tantos, né? A formação dos nossos padres tem sido muito falha nos últimos tempos aí, então a gente tem muito padre acontecendo algum problema. Não vou dizer que é o problema do Frei Gustavo, tá? Até eu vou falar um pouco do que eu percebi dele, fazia pouco tempo que ele estava aqui, mas não é essa situação, não estou falando dele em específico, e também não estou falando do padre Robson, que por mais que todo mundo tenha achado estranho o que aconteceu e tudo, e a polícia também, a justiça também teve uma certa perseguição a ele, inclusive de algumas coisas que quem conhece um pouco mais a doutrina da Igreja Católica, sabe como funciona o Código de Direito Canônico, etc., já na própria falas do Ministério Público, no caso do padre Robson, já falou, mas peraí, como o padre tem isso? Ou não é o padre que tem isso? É a igreja que tem isso, né? Ah, mas que tava a toalhinha bordada com o nome do padre? Falei, o padre mora em algum lugar, né? Se ele quer ter uma toalhinha bordada com o nome dele, aí é o problema dele, né? Bom, mas do padre Robson, eu ainda tô esperando o Diego Rox falar sobre o assunto, né? Depois da inocência do padre ter sido confirmado. Se ele é inocente ou se ele não é também, pessoal. Se passaram um pano pra ele ou não passaram um pano. Isso aí, meu amigo, depois a justiça divina não vai falhar, tá bom? Mas o fato é que a justiça dos homens inocentou ele, e o Diego Rox, entre outras pessoas, falaram sobre esse assunto. Então, eles deveriam, então, pelo menos falar de novo desse assunto, mesmo com uma certa isenção, falar que ainda desconfia do caso, até porque é de desconfiar sim, mas deviam falar. Então vamos falar um pouquinho do padre aqui de Santa Cruz e do acontecimento aqui, para que vocês façam um juízo de vocês, tá? Para que vocês entendam o que aconteceu. Então, já derrubamos algumas mentiras que foram contadas, já criticamos aí a atuação da polícia judiciária no caso, que utilizou o peso que eles não utilizam com bandidos de verdade, muitas vezes, com uma pessoa que até então de moral ilibada, né? Um sacerdote da Igreja Católica, um bom sacerdote, tá? Um moço jovem, a minha idade, exatamente a minha idade, né? O que será que tem na nossa geração? Eu, Nando Moura, padre aqui de Santa Cruz, entre muitos outros. O que acontece com a nossa geração, né? Mas por um lapso ali de momentâneo, só posso crer que é um lapso momentâneo, ou uma ira momentânea, ou uma tentação do diabo, sei lá. Porque o cara era calmo, né? Conversei com ele algumas vezes, ele sempre calmo, sempre muito inquiridor, assim. Um dia eu até perguntei pra ele, falei pra ele, padre, o senhor tem que usar batina, viu? Não pode andar sem batina porque o senhor é muito novo e tal. Ele falou, mas quando eu estava sem batina? Eu falei, não, tal dia, tal hora. Ah, não, mas logo depois eu coloquei. Então ele muito calmo, muito inquiridor, assim, quando você ia conversar com ele. Esses dias mesmo ele foi pro México no encontro dos dominicanos. Aí eu fui conversar com ele antes da viagem. Falei sobre a guerra cristã, né? Ele sempre muito solícito, sempre muito educado. Ele era de Ribeirão Preto, ele é de Ribeirão Preto, né? A família dele. Foi ordenado há 2 anos, acho, uma coisa assim. Fazia um tempo ele estava aqui em Santa Cruz. Inclusive ele batizou o meu filho, né? O meu filho mais novo, Bento. Foi um dos primeiros batizados que ele fez aqui na cidade, durante a época da pandemia ainda. Os batizados ficaram um tempo suspensos, né? Depois foram reabertos com todas aquelas frescuraiadas, todas aquelas coiseradas que passou a ter dentro da igreja. Então, um padre de boa. Um padre calmo, um padre sossegado, hein? Não sei o que aconteceu. Tinha acabado de sumir a paróquia. O que eu penso, assim,
tinha acabado de assumir a paróquia. Inclusive eu toquei na missa de posse dele, faz uns 2 meses, mais ou menos, se não me falha a memória. Um padre jovem, né, recém-ordenado, tava naquela vibe de, puxa, agora eu sou responsável, né, por essa paróquia, a maior paróquia da cidade e da região, né, que vinha de um padre que veio meio que para apaziguar as coisas, a situação que um outro padre tinha causado aqui na cidade na época das eleições, tá? Um padre que tinha um posicionamento, era um bom padre, mas tinha um posicionamento político meio controverso, né? De vez em quando usava ali o púlpito da igreja para falar de política. O padre não tem que fazer isso, né? Nem o padre, nem o bispo, nem ninguém. Por isso que eu nunca falei aqui do Dom Odair, né? Gosto de algumas pregações dele, mas acho errado ele utilizar o palanque dele para falar de nomes de políticos, tá? E alguns outros padres fazem isso também, infelizmente. Não vem ao caso agora. Dos dois lados, tá? De ambos os lados eu acho isso errado. Seja para defender o Lula, seja para defender o Bolsonaro, ou seja para defender qualquer ser humano que seja. O padre está ali para falar de Jesus Cristo e do Evangelho. Bom, se encaixar em alguma coisa ou outra, vai encaixar mesmo, porque a gente está dentro do mundo, mas não tentar não ser explícito quanto a isso, tá? Então, teve esse padre que era um bom sacerdote. Quando ele falava do Evangelho, ele falava muito bem. Ele era muito bom com o pessoal da catequese, as crianças. Ele era muito bom para evangelizar crianças, tá? Mas ele acabou falando besteira. Aí acabou sendo retirado daqui meio que a toque de caixa, né? Coisa que ele não gostou muito. Depois ele voltou aí na pregação, falando algumas coisas. Tô falando tudo isso para vocês terem o contexto, tá? Depois disso, veio um padre, um senhorzinho muito calmo, já tinha passado por aqui anteriormente, para dar uma apaziguada nas coisas. Ficou durante a pandemia, chegou antes da pandemia, mas pegou bem o turbilhão ali da pandemia. Ficou padre calmo, Frei Edivaldo. Acabou que o coitado do Frei Edivaldo foi para Goiás, lá tiraram ele daqui para ele apaziguar uma outra igreja lá que tá com o mesmo problema que teve aqui na nossa cidade, só que pelo jeito com mais gravidade lá, coitado. Teve demandada de fiéis muito forte lá, ele foi para lá. E o Frei Gustavo, que estava aqui, assumiu a paróquia 2 meses atrás, mais ou menos. Então, primeira paróquia dele, recém-ordenado, provavelmente com essa vontade de fazer. Tava vendo a paróquia dele sendo assaltada pela 3ª vez. Tava lá no momento, porque ele tinha acabado de rezar uma missa, né? E tocou o alarme da igreja. Ele tinha acabado de fazer um casamento aqui, né? Então, como a casa paroquial, ele não mora na casa paroquial, ele mora no convento dos dominicanos, que é um pouquinho mais no centro da cidade, tá? É no centro da igreja, né? Um pouquinho afastado do lugar onde ele ficava. Então ele tava ali ainda, tocou o alarme, ele tava esperando o serviço de alarme lá para desligar o alarme. Nisso ele viu o cara dando linha lá, dando fuga, e foi atrás e aconteceu o que aconteceu, né? Para vocês entenderem, era um bom padre. É um bom padre, né? Não perdeu a responder aí pelo que aconteceu, mas é um bom padre. Nós aqui, pelo menos da minha parte, espero que volte a Santa Cruz. Tinha acabado de começar, ficou uma coisa ficou inacabado, tá? Tinha acabado de começar, a gente nem viu nada ainda do serviço dele. De minha parte, gostaria muito que ele voltasse, tá? De que ele terminasse ou começasse a fazer pra gente ver quem ele realmente era, porque a gente, apesar de conhecer ele, não conheceu a fundo, tá? Eu vou parar aqui o vídeo, que eu cheguei na escola, já tá meio atrasado. Qualquer coisa a gente continua esse assunto depois, tá bem? God bless you, bye bye.